Olá, sou o professor Rubens Ramos. Vamos nessa parte 2 analisar como se calcula a capacidade de transporte de uma linha, olhando a estação, parada ou o terminal, que é um tipo de estação ou de parada. Nós vimos na parte 1 que a capacidade da linha, é a capacidade da via ou da estação em veículos por hora vezes a capacidade do veículo, isso por sentido. Vimos os conceitos básicos de headway, frequência, capacidade do veículo, capacidade da linha como sendo a frequência máxima, portanto headway mínimo. Vimos também que então a capacidade da linha vai ser a situação de máximo dos menores headways. Vimos um exemplo prático disso, né, onde o máximo, os menores headways de cada estação e de cada trecho de via, e por sua vez então os máximos e os mínimos, né, da via 30, da estação 120, então da linha seria o maior dos menores, quer dizer, o headway mínimo da linha é o maior dos menores. Vimos que isso se aplica a todos os sistemas de transportes, como aeroportos, né, o de Dubai com 2 pistas e muito mais do que 2 terminais, 2 pontos, né, para aviões. A estação ferroviária de Lyon, La Part-Dieu, também aqui temos a linha e temos múltiplas plataformas de embarque e desembarque de trem. Vimos o Porto de Santos, um canal único de acesso, de entrada e saída do porto, e múltiplos cais, que é um cais de container, por exemplo, vários cais de granel, que é um cais para carro, etc. Vários múltiplos cais para um único canal de acesso. E vimos como é que ao final, nos regimes de segurança, se comporta aplicando isso para um ônibus, né? 12 metros, definimos parâmetros de distância segura atrás, tempo de reação, frenagem de emergência e normal, e que o menor headway acontece, né, o headway ótimo, a baixas velocidades, e que afinal temos que obter então um compromisso entre reduzir um pouco a capacidade da via, mas atingir aquela taxa razoável de tempo de viagem operacional. E como então a capacidade da linha é a relação a maior capacidade da estação ou da via, vamos ver nessa parte 2 a capacidade da estação. Então, o head da estação, o mínimo possível, vai determinar qual é a capacidade máxima da estação. Vamos usar também aqui os fundamentos de física, de mecânica, né, de movimento uniforme, as expressões de espaço e velocidade, tempo dado espaço e velocidade, movimento acelerado ou desacelerado, então as expressões de velocidade no tempo, aceleração e tempo, né, tempo dado velocidade e aceleração, também o tempo dado a espaço e aceleração, e etc. Esses são os fundamentos que todos já conhecem. Nós usamos na análise do tempo de viagem operacional e do headway da via um gráfico V vezes T, né, que corresponde ao movimento do veículo acelerando, aqui, depois um veículo em V constante, aqui, depois um veículo desacelerando e parado. O que no gráfico X sobre T tem esse perfil, né, meio que esse S acelerando, depois um V constante, né, dx dt constante, depois desacelerando, depois dx dt igual a zero, parado. Então esse é o gráfico que vamos usar para analisar o headway da estação. Se o veículo fosse um ponto, esse seria o gráfico x, t do movimento, né, como vimos agora há pouco. Entretanto, esse veículo possui um tamanho L e uma frente e uma traseira. Então temos aqui a linha azul corresponde ao movimento da frente do veículo e a linha laranja a traseira do veículo em cada tempo. Então, se tiver aqui assim, o veículo está aqui, nesse tempo aqui, o veículo está aqui, e assim vai.
E assim temos, então, o gráfico dos veículos. Vamos ver aqui os vários tempos que tem relação com isso. Então, digamos, nesse primeiro tempo aqui, ó, nesse tempo 1 aqui, esse veículo está nessa posição, né, no espaço. Como que fosse a via. Nesse momento aqui, o veículo está nessa posição. Há então um tempo de reação para ele iniciar a frenagem. E aqui então ele começa a frenagem, então ele se deslocou, um tempo de reação aqui, e desse tempo aqui até esse, ele está reduzindo a velocidade até parar. Aqui ele parou, então o tempo de frenagem do veículo, e ao parar então, ele fica nessa posição no espaço, fica nela até esse tempo aqui, né? Do tempo parado. Depois começa de novo a sair acelerando, até que deixa a estação. Observe que aqui, nesse ponto aqui, ele deixou a parada, quer dizer, ele percorreu L para sair fora da parada. Então temos aqui o tempo de aceleração do veículo 1 até a saída da estação. Uma primeira tentativa de criar um headway, então, é deslocar um veículo 2, né, no espaço-tempo, dar uma folga por da frente e tal, que as curvas não se encontrassem. Então, aqui no caso, vimos uma curva à frente do veículo 2, azul, né, que ela chega aqui, ó, nesse tempo, na hora em que o veículo 1 deixou a parada, integralmente. Então, é como se aqui, nesse momento aqui, o veículo 1 está chegando, né, correspondendo aqui, chegando na parada, e o veículo 2 o veículo 2 está chegando na parada, que é o veículo 2, e o veículo 1 acabou de deixar a parada, e há um intervalo L entre ambos, que é o espaço na parada. Essa seria a primeira tentativa de criar um ΔT de intervalo entre os dois veículos, se fosse seguro, né? Do mesmo modo, então, olhando os tempos do veículo 2, há um tempo de reação do veículo 2, né, que é o veículo 2. Há um tempo de frenagem, há um tempo parado, e um tempo de aceleração saindo da parada. Antes de já considerar essa distância como razoável, vamos ver um outro aspecto. Ao tempo de reação do veículo 1, corresponde uma distância física, né, de reação, SR. Você vê aqui temos um gráfico espaço-tempo. A distância que corresponde ao tempo de frenagem também está aqui, SF1. Então, há uma distância na frente do veículo que corresponde a uma distância que ele percebe o evento e inicia a frenagem, e uma distância que corresponde a aplicar a frenagem e parar o veículo. Há então uma zona na frente do veículo que corresponde justamente a esses dois espaços, né? Então é como se o veículo tivesse uma zona de segurança à sua frente. Se alguma coisa, né, dado naquele tempo, entrar aqui na frente do veículo, não dará tempo dele perceber, né, e aplicar. Digamos, uma coisa entrou aqui na frente e vai continuar lá. Ele não vai ter tempo de perceber, pisar no freio e parar e evitar um acidente. Então, o que entrar no veículo naquele tempo, no espaço da via, na zona cinza, vai ser atropelado ou vai produzir uma colisão. Aí, quando aplicamos essa mesma zona para o veículo 2, que corresponde a um tempo de reação, um tempo de frenagem, nós vemos que a traseira do veículo 1 está dentro dessa zona. Quer dizer, essa situação que nós deslocamos é uma situação que vai produzir um acidente. Quer dizer, se o veículo 1 parar em algum momento desse percurso ou atrasar algum momento, não haverá tempo do veículo 2 de evitar uma colisão. Então, essa distância ainda não é segura. Precisamos fazer uma outra mudança na distância segura entre os dois veículos. Então, se nós deslocarmos o veículo V2 um pouco mais, pode haver então aqui absorver algum atraso,
do veículo 1 ou parar em algum desses pontos sem que haja colisão. Podemos agora ter a compreensão do headway seguro da estação. Então, vai corresponder ao veículo 1 parado, seu tempo parado. Ele vai sair da estação e deixar totalmente a estação. O tempo de reação do veículo 2 e o tempo de frenagem do veículo 2. Então, esse é o headway da estação. Temos essa expressão do headway da estação, temos que ver se conhecemos todas as variáveis. O tempo de parada conhecemos, o tempo de reação também. O tempo de aceleração temos que transformar em variáveis conhecidas. Dado o conhecimento de física aqui, temos que x é igual ao meio de AT2, portanto T é igual a raiz de 2x sobre A. Aplicando então que o x é o tamanho do veículo saindo da via, aceleração do veículo 1 saindo da estação, perdão. Então temos aqui a transformação desse tempo de aceleração do veículo 1 em fatores conhecidos. E o tempo de frenagem 2, o veículo 2 vem a velocidade v e vai reduzir, então ΔV igual a ΔT, portanto T é igual a V sobre F, então temos aqui o tempo de aceleração, tempo de frenagem do veículo 2 em variáveis conhecidas, a velocidade do veículo na via e a sua taxa de frenagem. Essa então é a expressão do headway da estação. Vamos aplicar a essa expressão os parâmetros de ônibus. 12 metros, tempo de parada 20 segundos, que usamos também lá no tempo de viagem operacional, tempo de reação 1 segundo, que já usamos. Vamos adotar aqui a aceleração 0,8 metros por segundo ao quadrado. E uma taxa de frenagem do veículo 2, frenagem normal, 1,3 metros por segundo. Aplicando esses parâmetros nessa expressão aqui, temos esse gráfico aqui. O que observa é que o headway da estação cresce sempre, né? Ele parte lá embaixo do tempo de parada mais alguma coisa e vai sempre subindo quanto maior for a velocidade na via que nós admitimos para os veículos operarem. Se assim usarmos esses parâmetros de ônibus para analisar o headway da via e da estação e algumas velocidades típicas, então vamos aqui na faixa de 30 a 50, vemos que o headway, regime A, aquele que o da frente colide o de trás, freio normal, né? Tá aqui. O regime B e o regime C, na casa dos aqui, do regime B, por exemplo, entre 6 a 8 segundos, e o headway da estação entre 33 a 37 segundos. Então o headway da estação sempre é o maior headway, e ele então define o headway da linha, né? Então, em proporção muito maior. Isso tem uma consequência prática absurdamente alta, que é eu tenho que fazer tudo que for possível para baixar o headway da estação. E inversamente, tudo que eu fizer que aumente o tempo de parada prejudica o headway da estação e prejudica o headway da linha, portanto, reduz a capacidade do sistema. E além daqueles headways dos tempos que nós consideramos, podemos ter mais segurança. No nosso cálculo do headway, há uma pequena margem de atraso, né, e de paradas aqui, mas na prática temos ainda um espaço aqui, se atrasar um pouco mais do que isso, pode produzir uma situação de insegurança. Então, com o nosso cálculo atual, esse seria o ponto em que o último momento em que o veículo 1 poderia parar ou não deixar a estação até que evitar uma colisão. Nós podemos criar um tempo adicional de segurança, que corresponde aqui a um percurso maior, por exemplo, o tamanho do veículo, ou um outro qualquer adicional genérico, que corresponda a um afastamento genérico adicional. Então, pode também incorporar um tempo de segurança adicional ao nosso headway básico da estação, o que por sua vez também vai aumentar ainda mais o tempo da estação e vai então ser ainda mais importante entender que a estação é que determina o headway da linha. E chegamos assim às expressões de headway da via e do headway da estação, sabendo sempre que o headway da estação é sempre maior que o headway da via. Isso se aplica a ônibus,
se aplica a pedágio de carros, se aplica a avião, se aplica a trem, se aplica a navio, se aplica a todos os modos de transportes esse conceito. Vimos aqui, então, a análise de capacidade olhando a estação ou parada ou terminal. Vimos que ela é o que determina a capacidade do sistema, da linha de transportes. Veremos, então, o outro lado, que é a capacidade do veículo, na parte 3. Obrigado, eu sou o professor Rubens Ramos.